Olá, olá, espero que estejam todos muito bem. Então, estamos aí 11h11, já estava aqui prontinho 11h11, mas estava conversando com uma pessoa e me atrasei, mas já estava preparada. Então, as pessoas estão me perguntando, Cleise, por que 11h11? Né? Por que você escolheu esse horário? Eu saí, então, do horário das 20 horas e vim para 11h11, né? E eu fazia essas lives que eu chamava de conversa com a Cleise Souza e levava convidados, né? Pessoas que passaram pela terapia sistêmica comigo, que tiveram sucesso, empresários, né? Terapeutas, enfim. Tá lá no feed, né? Tá aqui no feed, vocês vão ver, e também no meu canal do YouTube, muita coisa legal, muito depoimento legal de como realmente as coisas funcionam. Eu gosto muito desse número 11, né? E eu vejo o pessoal do marketing 7h47, 15h59, etc e tal. Porque será por quê, né? Que as pessoas não colocam a hora cheia, a hora redonda. Mas me veio muito isso 11h11, e aí eu fui buscar a origem do 11 e ela tá linkada à espiritualidade. Gratidão à espiritualidade. Falei, então tem uma razão de ser. Ainda não estudei aí, quem entende de numerologia, se depois quiser me ensinar, eu vou ensinar para as outras pessoas também, eu vou ter o maior prazer em aprender. Então vai ser 11h11, de segunda a sexta-feira. Eu estou muito focada nos terapeutas, ou pessoas que ainda não são terapeutas, mas que gostariam de ser, porque é esse o meu trabalho, né? É essa a minha missão, é essa jornada. Mas nada impede que pessoas que buscam autoconhecimento, que estão com alguns entraves na vida, que não sabem como resolver, também podem agendar uma sessão individual comigo, ela é gratuita, para você conhecer o trabalho e já na primeira sessão já faço um diagnóstico e a gente vê o que você precisa trabalhar. Então aqui vale para todo mundo. Quem já é terapeuta, isso quer dizer que pode ser o pessoal da psicologia ou não, né? Os terapeutas holísticos, integrativos, os coaches, os consteladores familiares, né? Tem muitos consteladores que já fazem um bom trabalho na constelação, mas para ali. Eu costumo dizer que a constelação, ela traz clareza à questão, mas não resolve. O que resolve é PNL, essa matéria que eu venho estudando há mais de 30 anos na minha vida, né? E aplicando, lógico. Então, veja bem, o porquê que eu mudei esse formato, né? Porque nós estamos divulgando 3 aulas gratuitas que eu vou dar, chamadas Terapeuta Moderno. Nessas aulas, elas vão acontecer nos dias 7, 9 e 11 de fevereiro, né, totalmente online e gratuitas. Nós já estamos com 5 grupos no WhatsApp, tem mais de 1000 pessoas interessadas do Brasil todo. Eu estou muito feliz com isso, porque é muito bacana quando você tem algumas ferramentas, né, que você usa e você potencializa a habilidade das pessoas e faz o processo de autocura, né? Então, dentro desse processo, né, da autocura, eu desenvolvi o MASSE, que é método avançado de cura emocional. O que é isso, Cleise? Né? Como educadora e educadora gosta de didática, né? Gosta de métodos, porque para ensinar esse link com a cognição é fantástico. Então, ao longo da minha vida, eu venho trabalhando esses fundamentos, que são 14 fundamentos. PNL, constelação familiar, dominância cerebral, análise transacional, aromaterapia, cristalterapia, as 6 necessidades humanas, inteligência emocional, teoria das inteligências múltiplas, meditação. E por último, eu estou preparando o 15º fundamento, que é homeopatia. Eu estou num curso de homeopatia, que estou amando também. E veja só, eu fui para esse curso de homeopatia por causa das minhas cachorras. Elas se curaram com homeopatia. Embora já seja adepta da homeopatia,
E desde criança, desde que a minha filha era pequena, hoje já tem 36 anos, eu a tratei com homeopatia. Mas eu não imaginava que tinha já processos de cura para os cães. E eu tenho duas lindinhas, a Branca, uma maltesa de 9 anos, e a Lara, de 7 anos, que tinham dermatite atópica, aquele monte de remédio alopático e tudo mais. Então, vocês vão perceber que eu sou eclética, né? Estou me preparando para homeopatia, estou amando o curso e é muito bom quando você faz alguma coisa que faz sentido para você, não é isso? Então, pessoal, dentro do MASSE, né, desses 11 fundamentos, tem um fundamento que é a linguagem corporal, que são os sintomas. E nós vamos trabalhar hoje, eu vou contar para vocês hoje o porquê que as pessoas têm diabetes, né? Então, nosso sintoma hoje é diabetes. Por que a pessoa adquire diabetes? Ou diabetes? Para começar, a neurociência ou a área, né, da medicina, sim, trata e nós precisamos da alopatia, sim. A gente precisa dos médicos, não estamos negando nada disso. Mas a gente tem que observar o nosso corpo, a linguagem corporal. E onde é a minha fonte sobre linguagem corporal? Uma brasileira chamada Cristina Cairo, ela tem uma coleção de livros chamada Linguagem do Corpo, são 3 volumes, que funciona como aquele livro de cabeceira, que de vez em quando você vai olhar, você tem um sintoma, você fala, mas pera lá, o que é isso? Então, eu vou muito na Cristina Cairo e na Louise Hay, que é uma americana que escreveu um livro, né, um best-seller, Você Pode Curar a Sua Vida. Então, eu gosto muito do posicionamento dessas duas profissionais, né? E o que eu vejo como estudiosa da PNL há mais de 35 anos é o seguinte, nós programamos, às vezes, sim, algumas doenças. Então, a gente tem que ver, primeiro, a origem dessa doença. As pessoas não buscam a minha terapia por causa de doença, não, elas vão ao médico. Né? E é isso mesmo. Se elas estão com depressão, elas buscam um psiquiatra. Se elas quebraram o pé, elas vão no ortopedista, assim sucessivamente. Mas no transcorrer da sessão, e eu faço, já a pessoa já coloca um formulário, ela preenche um formulário inicial e já tem vários indícios de quem é essa pessoa, né, de quem é esse paciente, eu já pergunto lá naquele formulário se elas fazem uso contínuo de determinados medicamentos. Por ali eu já sei, né? Se é depressão, se é uma patologia mental, se é física, etc e tal. Eu já entendo que ela está com alguma doença física também. Qual que é a minha crença em relação às doenças? Né? Aquilo que eu realmente acredito. A doença, ela é somatizada no corpo físico, mas a origem dela é emocional ou espiritual. E como consteladora familiar, eu tenho observado também, porque os preceitos, né, ou as leis da constelação são as leis do amor. E às vezes nós repetimos padrões, comportamento dos nossos ancestrais. Então, um dia eu estava atendendo um paciente, um empresário, ele falou para mim de uma dor no ombro que ele tinha. Né? E ele falou, aí quando eu estava falando das leis da constelação, né, ele falou, Cleise, interessante, eu já fiz uma cirurgia no ombro, vou precisar fazer o outro. Mas na minha família ninguém tem isso não, só um tio-avô. Então, muitas vezes, nós honramos os nossos ancestrais através da doença. Não é assim? Quando você vai ao médico, se seu pai tem problema cardíaco, aí ele pergunta para você assim, você tem algum problema cardíaco ou tem alguém que tem câncer na família? Se você for muito sugestionável, você fala assim, pera lá, será que eu vou ter? Porque meu pai morreu de infarto, será que eu vou ter? A minha avó, aí eles perguntam ainda se o câncer é da avó paterna ou materna, né? A minha avó paterna morreu com câncer. Eu tenho algumas tias também, uma morreu com câncer e outras já tiveram, da linhagem paterna. Eu falo, ufa, será que eu não estou herdando isso? Então, eu gosto também de verificar a questão sistêmica, que vem de família, porque às vezes eu vou honrar, né,
aquela situação ou aquela doença do meu pai ou da minha mãe. Então, nós podemos honrar o nosso pai e nossa mãe, mas não pegar a doença deles. Deixar com eles o que é deles, porque eles dão conta. E nós não damos conta. Então, eu estou entrando aqui em constelação familiar. Bom, diabetes. A pessoa que tem diabetes é uma pessoa que luta, ela sente que ela luta muito com a vida, são muitos obstáculos, são muitos golpes que elas sofreram, muitas decepções. E aí vai somatizar na diabetes, né? Então elas precisam tomar os medicamentos, né? Eu não sou da área médica, né? Eu sou terapeuta sistêmica. Eu tenho certificação da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapias Holísticas. Tenho vários certificados nacionais e internacionais com esse processo de autoconhecimento que eu venho fazendo há muitos anos na minha vida e também aplicando nos meus atendimentos, né? E dando cursos pelo Brasil todo, do autoconhecimento, né? E autoconhecimento, gente, não é autoajuda. Todas as teorias que são balizadas nos fundamentos do MASSE, eles têm comprovação científica, não é nada de achismo, tá? Então, veja bem, tem muitos anos que eu venho nessa busca, né, do autoconhecimento. E sempre atendi, eu sou educadora e fazia coordenadora, e já tive mais de 20 mil alunos, né, por aí, pelo Brasil todo, e eu sempre gostei de atender as pessoas, né, atendi alunos, professores, pais de alunos, enfim. É essa minha missão mesmo, de ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas. Desculpa que eu não coloquei não perturbar. Então vamos lá, diabetes é isso. A pessoa que adquire diabetes, ela sente a falta de um doce na vida. A vida para ela não tá mais doce. Sabe, aquela vida difícil, aquela vida, e às vezes com medo também, né, do que essa doença vai gerar para mim. Né? E às vezes ela tem alguém no sistema familiar dela que teve diabetes. Né? Eu atendi uma pessoa em que a mãe morreu nas complicações da diabetes. E ela também estava pré-diabética. Então, quando nós fizemos a constelação familiar, ela entregou esse fardo ou essa doença para a mãe. E ela ficou mais livre e agora ela já foi... não tem mais que tomar aqueles remédios, né? Ela estava na pré-diabetes. Então, se você conhece alguém ou se você tem essa falta de doçura com a vida, sabe? A vida não fica doce, ela tá muito difícil, os obstáculos, né? Aí tem um golpe, aí tem um desafio, daí a pouquinho vem outro, você pode adoecer por isso, né? Sua vida não tá leve. E eu quero contar, né? Tudo que eu falo aqui são relatos, né? Aquela história, eu conto milagre, mas não conto santo, né? Mas são relatos bem-sucedidos. Eu atendi uma paciente, ela estava fazendo psicanálise há 10 anos, né? E ela me procurou, e o meu processo ele é muito rápido, são 6 sessões, a gente consegue promover a autocura. Eu não curo ninguém, quem cura é o paciente. Quando eu vou usando as ferramentas com eles, né? Ninguém me procura porque está diabético, não. As pessoas me procuram por quê? Não tem dinheiro, o dinheiro escapa das minhas mãos, estou em transição de carreira. Cleis, eu tô 20 anos que eu trabalho sou funcionário público, sei lá, federal, estadual ou municipal, mas não gosto disso. Sou professor, mas quero fazer outra coisa na vida. As pessoas me procuram por isso. Ou às vezes os relacionamentos não estão bons, né? Não sabe se separa ou não, o que vai fazer. Ou às vezes está num relacionamento tóxico e um relacionamento abusivo, mas não sai desse relacionamento. E atendo muito empresários, empreendedores que faliram, né? Ou que estão no início de carreira. Eu atendo muito por indicação, uma pessoa conhece o meu trabalho, é o boca a boca.
né? Agora que eu estou indo aí para o digital com os produtos, já estamos no 3º lançamento. Mas, enfim, ninguém me procura por causa de doença, não. Na conversa que eu tenho com o paciente, eu vou descobrindo e nós vamos resolvendo isso. Então, essa pessoa, ela tinha 50 anos, né? Porque deve ter uns 3 anos, e me ocorreu contar essa história. E ela disse para mim, né? Ela tinha medo, ela precisava fazer um doutorado no exterior, mas ela tinha muito medo, né? Então ela me procurou por isso. Eu quero vencer o medo para fazer meu doutorado no exterior, né? Em Portugal. Era essa a questão dela. Mas ao conversar com ela, um dos pressupostos do meu trabalho, uma das ferramentas lá da PNL é a regressão. Ela tinha alguma coisa que a impedia de ir para o exterior, né? Que era o medo e tudo mais. E foi muito interessante que a mente inconsciente, ela é fantástica. O paciente já traz a sessão pronta para mim. Às vezes vai pelo racional, ele quer trabalhar alguma coisa, mas não é aquilo. Né? Mas como eu trabalho com a neurolinguística, que é a linguagem, eu fico atenta à expressão da pessoa. Pode ser verbal ou não verbal. Então, eu fiz uma regressão com ela dentro daquele medo e daquela dificuldade que ela estava de fazer o doutorado fora. Ela lembrou, nós fomos aos 5 anos de idade, e ela lembrou da seguinte situação. Quando ela tinha 5 anos, ela teve uma irmãzinha. E ela se lembrou, né, que ela estava na garagem de casa, ela descreveu para mim a garagem de casa, a mãe chegando do hospital com a bebezinha, entregou para ela e disse assim: toma, é sua, toma conta. Para uma criança, lógico que a mãe fez isso de forma inadvertida, né? Os adultos não sabem o que vai impactar na mente das crianças. Naquele momento, para uma criança de 5 anos, ser responsável por uma outra, né, que estava chegando agora, é muito pesado, né? Só que os pais não sabiam disso. Pois bem, o tempo foi passando. Quando esta moça, ou essa senhora, fez 50 anos, e a irmã dela, aos 45 anos, a de 50 anos, era uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, bem casada, né? Estava num casamento estável. A irmã mais nova traiu o marido. E para ela, aquela de 50 anos, foi um horror. Ela sentiu peso. E ali ela se sentiu também responsável, né? Porque traição, arrumar uma outra pessoa, isso não estava nos valores dela, nas regras dela de vida. A partir daquele momento, ela adquiriu a diabetes. Tá? Então, depois desse trabalho, né, isso aí surgiu dentro das nossas buscas pela autocura, e ela conseguiu, a psicanalista deu alta para ela conseguiu fazer o doutorado em Portugal e é muito bem sucedida. E ela chegou um dia para mim e disse assim: ô Cleise, minha psicanalista me deu alta. Ela falou que eu tive um boom e que eu resolvi todos os processos. Eu fiquei sem graça de falar com ela que eu curei aqui com a PNL. Né? Mas não falei isso, falei, não tem problema. O importante é você se curar. Então, o foco hoje da diabetes é isso, observe. E a cada dia eu vou trazer um sintoma diferente, não quero falar só de doença não, tá? Eu quero falar de doença, mas das soluções dessa doença, né? Que alguma coisa, observa. Depois, numa outra live, eu vou falar da lateralidade do corpo, por que se machuca mais, suas cirurgias, suas cicatrizes são mais do lado direito e esquerdo do corpo, também tem uma razão de ser. O nosso corpo é sábio, ele manda mensagem o tempo inteiro para a nossa mente, só que a gente ignora. Né? Às vezes é muito mais fácil tomar lá, sei lá, um antidepressivo, ou tomar um antiazia, do que buscar essas nossas soluções. Eu te agradeço muito pela atenção, tá aí disponível na bio aqui
o link para você assistir essas 3 aulas, dia 7, 9 e 11 de fevereiro. Eu vou ter o maior prazer em multiplicar aquilo que eu venho estudando e aprendendo ao longo da minha carreira. Fique em paz, muita luz e até amanhã às 11h11. Fique com Deus. Tchau.